Glória a Deus, bom dia igreja, amém. Deus é bom, amém? E Ele está aqui nessa manhã, o Espírito Santo está presente nessa manhã. Não combinei nada, não sabia que ia ter testemunho, e vou falar exatamente sobre ser a resposta, porque é o que Deus tem falado conosco nesses últimos dias. E é lindo demais quando nós vemos alguém respondendo ao chamado do Senhor, e sendo um canal, um meio tão disponível nas mãos do Senhor. E a Ana Laura testifica aqui hoje de manhã que basta termos um coração rendido, entregue, disponível àquilo que o Senhor tem. Dificuldades, assim como todos nós temos, não é diferente. Quando estamos também disponíveis ao Senhor, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos lutas, mas o Senhor nos sustenta em todas elas. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo tempo de louvor, te agradecemos por esse testemunho maravilhoso. Obrigado pela vida da Ana Laura, pelo trabalho, pela missão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Nós não temos dimensão daquilo que o Senhor tem, não somente para a vida dela, mas também para a vida de cada irmão aqui. Agradeço ao Senhor, a Deus, porque o Senhor tem nos chamado como igreja, nos alertado como igreja, nos direcionado como igreja, para sermos e fazermos muito mais daquilo que nós temos visto, pensado, imaginado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse Deus que nos sustenta. Que nessa manhã o Senhor venha, Deus, ministrar aos nossos corações, que a Tua palavra encontre terreno fértil, que a Tua palavra venha ser essa semente lançada, que vai germinar e que vai gerar frutos, bons frutos, no nome de Jesus. Assim nós oramos, amém? Amém. Quantos aqui são apaixonados por Jesus? Amém? Nós somos apaixonados por Jesus, e essa é a grande característica da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é marcada, ela é conhecida, ela é a igreja do Senhor justamente por causa de um amor profundo pelo Senhor. Às vezes alguns aqui já ouviram essa palavra, eu estive ministrando esses dias, mas eu vou ministrar mais uma vez. Mas essa é a grande marca da igreja do Senhor, o amor profundo. É o amor que nos move, amém? 1 Coríntios 13 fala, você pode ter todos os dons, você pode ser habilidoso em tudo, mas se não tiver amor, você é como um sino que retine. Tem algo que incomoda mais do que um bim, 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 bim na sua orelha o tempo inteiro? Tem algo que incomoda mais que um sino que retine sem parar, um som incomodante no seu ouvido? Pois você pode ter todas as habilidades, você pode ter facilidade em diversas coisas. Se não tiver amor, você vai ser um incômodo, ao invés de ser uma bênção. Então, o que nos move ao chamado de Jesus, a sermos a resposta para o mundo, a sermos a resposta para a nossa família, para a nossa casa, para os desafios que nós temos no nosso trabalho, onde quer que estejamos, é o amor profundo por Jesus, amém? Apocalipse 22, versículo 17 diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. A noiva diz, vem. Esse é o anseio, essa é a característica, essa é a marca da noiva da igreja do Senhor, essa expectativa pelo noivo, amém? Essa expectativa movida e alimentada por um amor, por uma paixão. Esse é o sentimento entre noivo e noiva, amém? É um sentimento de desejo, é um sentimento de vontade, é um sentimento de amor, e essa é a marca. Somos conhecidos por termos esse amor profundo por Jesus. E por amarmos a Jesus, consequentemente conhecemos a Jesus. Você que é esposa, marido, aí dá uma olhada para o lado aí para essa pessoa maravilhosa que está perto de você. Você conhece essa pessoa, você sabe um pouco da vida dessa pessoa, você tem conhecimento de quem ela é, intimidade com ela. Sim, você tem marido e esposa, por quê? Porque você tem um relacionamento profundo com ele, com ela, amém? E é esse nível de relacionamento e ainda mais profundo que a igreja do Senhor, a igreja do Cordeiro, a noiva, precisa ter com um noivo. Um conhecimento atrelado a uma paixão. Essa é a característica da igreja. E por conhecer profundamente quem Jesus é, e por conhecer profundamente a palavra do Senhor, e por conhecer profundamente os ensinamentos de Jesus, essa igreja, esse povo, você pode
aparecer circunstâncias, podem aparecer perseguições, como o Miro orou aqui durante o louvor, podem aparecer lutas, podem aparecer falsos cristos, falsos profetas, podem aparecer falsas doutrinas. Essa igreja, esse povo não se renderá, não se dobrará diante dessas mentiras. Amém? Porque temos um relacionamento, porque conhecemos o nosso Senhor, porque temos um relacionamento profundo com a sua palavra. Podem vir as perseguições. Achei interessante o Bíblia falando, pode vir. E elas têm que estar, elas têm que acontecer. As perseguições, elas vão acontecer. Mas a igreja, ela não se dobrará diante das perseguições. Amém? A igreja não se renderá, não se prostrará. Não por ela, não por você, não porque você tem essa força ou esse poder, mas pelo amor profundo que você tem por Cristo Jesus. Você permanecerá firme, você permanecerá constante diante das dificuldades. Mateus 24, Jesus fala sobre guerras, sobre rumores de guerras. Jesus fala que nos últimos dias nós teremos nação levantando contra nação, nós teremos reino levantando contra reino. Jesus fala aos seus discípulos a respeito dessa disputa, desse ambiente de guerra, de intriga, sobre essa situação. E ele diz que tudo isso será o princípio das dores. Todas essas perseguições do fim dos tempos, todas as dificuldades que nós temos enfrentado, hoje talvez a dificuldade que você tem encontrado, ela não é tão física como guerras, como reino levantando contra reino, nação contra nação aqui na nossa realidade, Anápolis, Goiás. Mas às vezes a guerra que você está enfrentando é dentro da sua casa, a perseguição que você está enfrentando é no seu trabalho, é na sua faculdade, na universidade. Hoje você tem enfrentado essas tribulações nesses lugares, e tudo isso Jesus diz que é o princípio das dores. E quando ele fala sobre essas dificuldades, essas tribulações, quando ele fala sobre os princípios das dores, ele está relacionando isso com as contrações da mulher no momento de dar à luz. Porque as contrações, elas anunciam o quê? Elas anunciam que aquela mulher, ela está para dar à luz. Jesus, ele faz essa comparação das tribulações e das dificuldades com esse momento onde a mulher está próximo a dar à luz. E à medida que esse tempo das dores, das contrações vão diminuindo, significa que está ainda mais perto. Quando a mulher entra em trabalho de parto, existe um intervalo, de contração. Dói, daqui a 5 minutos, dói de novo, de repente já não é 5 minutos, mas já é 3, de repente já é 1 minuto, de repente são segundos, de repente é uma dor constante, até que ela dá à luz. Então, quanto mais se aproxima, quanto mais diminui esse tempo, significa que ainda está mais perto a vinda do filho. Então, quando nós perguntamos, e é interessante quando nós pensamos, fazemos essa analogia, assim como Jesus ele traz, quando nós perguntamos para uma mãe a respeito do dia mais perfeito, maravilhoso da vida dela, o dia mais feliz da vida dela, muito provavelmente, se não com certeza, essa mãe vai lembrar justamente desse dia. De um dia de dor, de um dia de sofrimento, de um dia de sangue, de um dia de dificuldades. Mas por quê? Não por causa das dores, porque o foco dessa mulher não está nas dores, ou no sofrimento daquele dia, mas porque o foco está em quem estava nascendo naquele dia, amém? Por isso que uma mãe, por isso que uma mulher, ao se lembrar do dia mais feliz da sua vida, muito provavelmente ela vai lembrar desse dia. E da mesma forma, essa é a expectativa da igreja. A igreja em relação às dificuldades. A igreja do Senhor, ela não mantém o foco nas dificuldades. A característica, a marca da igreja do Senhor é de um povo que não foca, que não dá a atenção, que não deixa ser levado pelas dificuldades. Mas a marca da igreja é que a igreja tem o foco naquele dia, que ele virá, que ele reinará sobre todas as nações, amém? O foco da igreja do Senhor não está no sofrimento do agora, mas o foco da igreja está na vinda do Cordeiro. Então, por essa razão e a nossa expectativa como igreja, diante das dificuldades e diante das tribulações,
nosso comportamento diante das lutas e diante das dificuldades da vida precisa ser assim como Jesus nos ensina a orar: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Amém? Porque muitas vezes a nossa vontade, ela é reacional diante de um problema, diante de uma tribulação. Às vezes você está sendo perseguido, às vezes você está tendo atrito no seu casamento, por exemplo. A sua luta, a sua guerra é no seu casamento, é no relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. E a sua reação natural é ir de frente, é reagir à dificuldade que você está tendo. Porque os nossos olhos, eles só veem a dificuldade, os nossos olhos, eles só vê o defeito do outro, os nossos olhos, eles só vê a magnitude do problema, mas os nossos olhos, eles não estão fixados no reino dos céus. Os nossos olhos não estão fixados em Cristo Jesus. A nossa reação natural não é o perdão de bate-pronto. A nossa reação natural não é se conter, se calar, suportar. A nossa reação natural geralmente é enfrentar com a nossa força, com o nosso braço, é reagir. Mas nós, como igreja do Senhor, em todas as nossas lutas e tribulações, nós precisamos colocar em prática a oração: Senhor, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, não a minha vontade. A minha vontade, o Senhor já sabe. A minha vontade, eu já fiz tantas outras vezes e tenho me dado mal até aqui. Mas que seja feita a tua vontade, amém? Que seja feita a tua vontade na vida do meu filho, que seja feita a tua vontade na vida da minha esposa, do meu marido, que seja feita a tua vontade no meu ambiente de trabalho, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu coloco a minha vida a teu dispor. Essa é a marca da igreja, e só se é possível caminhar dessa forma, só se é possível ter essa identidade, quando nós, de fato, somos apaixonados por Jesus Cristo. Apaixonados pelo Senhor. Quando nós temos um amor que tudo espera, que tudo suporta, que tudo crê. Um amor que 1 Coríntios está relatando para a gente no capítulo 13. Nossa expectativa precisa ser: queremos o reino de Deus, amém? Queremos o reino de Deus. Quando nós passamos a ter uma expectativa no reino de Deus, a realidade muda. A realidade hoje é de um mundo cheio de pessoas com muita ansiedade e preocupação e pânico. Por quê? Porque os nossos olhos ainda estão muito fixos aqui. Não digo que nós vamos passar por momentos de ansiedade, mas eu estou falando por essa vida cercada, rodeada, dominada por esse espírito, por esse sentimento. Mas por que tantas ansiedades? Porque os nossos olhos ainda estão fixos demais aqui nessa terra. Os nossos olhos ainda estão fixados demais nesse tempo. A nossa leitura de vida, leitura de mundo, leitura de realidade ainda é muito carnal, ainda é muito humana. Nós não temos usado a lente ideal para enxergar as coisas o reino dos céus. Nós estamos usando a lente que nós temos enxergado as coisas do agora. Quando os nossos olhos estiverem fixados naquele que já venceu, queridos, nós seremos verdadeiramente livres. Amém? De toda ansiedade, de toda preocupação. Elas vão vir, mas quando os seus olhos estiverem fixados em Jesus, você vai ser livre. Amém? Você vai passar por cima de muralhas. Você vai transpor a muralha da ansiedade. Você vai transpor a muralha da crise. Amém? Você vai saltar. Você vai correr e não vai se cansar. Amém? Você vai caminhar, não vai se fadigar. Amém? Não por você, mas porque os seus olhos estão fixados em Cristo Jesus e não no problema. Quando os nossos olhos estão fixados em Jesus, é como se você estivesse correndo numa estrada normal. Você corre e você consegue enxergar que você está aproximando. Agora, quando seus olhos estão fixos nessa terra, é como se você estivesse correndo numa esteira. Você nunca chega naquele ponto. Você está cansando do mesmo jeito, mas a distância continua sendo a mesma. Você está vendo lá o final da parede, mas você não sai daqui. E aqui, você vai perdendo a sua energia, você vai perdendo a sua vitalidade, vai passando o tempo, vai passando as horas, o cansaço chega, a fadiga chega e o fim não chega.
Mas quando você está nesse mesmo ambiente de dificuldade e você está no caminho, fora dessa esteira, no trilho da verdade, em Jesus, com os olhos fixos nele, e você vai, querido, você chega, amém? Você transpõe as dificuldades, você transpõe as muralhas, você passa pelas tribulações e chega no objetivo ao ser alcançado. Precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Precisamos voltar os nossos olhos para Cristo Jesus. Como você tem reagido diante das dificuldades? A igreja do Senhor, ela tem um comportamento diferente. Você é diferente, irmão, amém? Vira para a pessoa do seu lado, dá um cutucão e fala, você é diferente. Você é diferente. Você não é como os demais. Você não pode parecer com o seu amigo ou colega lá do mundo, não. Você tem que ser o diferente. Você precisa ser diferente, porque essa é a sua marca. Sabe por quê? Porque você está nesse mundo e é como se você fosse um estrangeiro numa terra estranha. Nós estamos vivendo nesse mundo e essas dificuldades que o mundo enfrenta, as ideias que o mundo tem trazido, o pensamento, o comportamento mundano, você tem que olhar para tudo isso, sabe? Divórcio acontecendo com muita facilidade, um desvio de característica de identidade sexual acontecendo e está tudo normal, o uso de coisas inadequadas, entorpecentes, drogas, e legaliza tudo, é tudo normal. Não, você tem que olhar diante disso tudo e achar tudo muito estranho. Muito estranho, porque de onde você vem e de onde você vai e para onde você vai é um outro contexto, é uma outra realidade, e você não pode se misturar diante dessas coisas. E eu volto a perguntar: como você tem enxergado o mundo? Qual que é a sua perspectiva do mundo? Jesus também fala em Mateus sobre olhos bons e olhos ruins. E quando Jesus fala sobre olhos, Jesus está falando justamente sobre essa percepção do mundo, como você tem lido o mundo, como você tem percebido as coisas. Olhos bons, todo o seu ser, todo o seu corpo será bom, será cheio de luz. Mas olhos maus, você vai estar cheio de trevas. O que é trevas, irmãos? Desliga tudo aqui, tenta dar um passo até lá no final sem tropeçar em nada. Com luz, você sabe onde você vai, você sabe para onde você tem que chegar, você tem clareza, como o próprio nome diz. Mas quando você tem uma percepção onde tudo escurece, onde tudo fica, sabe, obscuro, onde tudo fica apagado, meu irmão, você fica dando voltas, você se dá mal. Então, olhos bons, os olhos voltados para o reino, os olhos voltados para Jesus, amém? Os olhos voltados para a palavra, todo o seu corpo, todo o seu ser será cheio de luz. Glória a Deus, glória a Deus. Se você tem caminhado e a sua vida tem sido um questionamento constante, Deus, mas por quê? Deus, mas por quê? Deus, mas por quê? Irmãos, começa a fazer uma análise de como você tem enxergado o mundo. Porque essa rebeldia contra Deus é um reflexo de uma percepção do mundo carnal. Até diante da sua maior dificuldade. Olhe para a dificuldade e procure perceber aquilo que Deus está querendo falar com você. O que é que Deus está querendo moldar em você, amém? Deus está falando, amém, igreja? Nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Nas coisas maravilhosas, nas bênçãos, mas também nas dificuldades. O Senhor está nos comunicando, o Senhor está nos falando. Então abra os seus bons olhos, amém? Para que você seja iluminado pela verdade. E como igreja, então, o nosso trabalho é manifestar esse reino, é manifestar o reino de Deus, manifestar um estilo de vida. Não um estilo de vida que eu sou superior, que eu já, sabe, de condenação, julgando as pessoas, não. Mas um estilo de vida que anuncia que o rei está voltando, amém? Que anuncia que a salvação, ela é em Cristo Jesus. Que anuncia a vinda desse reino. Que tudo que nós estamos passando é passageiro.
E que o Senhor nos sustenta diante de todas essas lutas, amém, queridos? Diante de todas essas dificuldades. Esse é o estilo de vida do verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Não somente quando as coisas estão difíceis ou fáceis, enfim, mas em todo tempo, em todo lugar. Consequentemente, nós não amoldamos com esse século. Nós não tomamos forma com esse mundo. Nós passamos a ser a igreja passa a ser um povo que responde ao mundo através de um estilo de vida que o mundo ainda não descobriu, que as pessoas ainda não conhecem. Mas quando nós entendemos isso, nós passamos a manifestar o reino de Deus, nós nos tornamos a resposta ao mundo através de um estilo de vida. O seu estilo de vida tem sido como? Como tem sido o seu estilo de vida? De segunda a sábado, como tem sido? Porque domingo a gente tem a mania de vestir a roupa de culto, né, pastor? Dar uma batida na poeira da Bíblia que está lá guardada durante a semana, ainda mais nessa época que a poeira está, né, irmãs? A poeira está daquele jeito. E vem para a igreja bonitinho, levanta a mão, adora, chora, emociona, né? Abraça os irmãos. Aí segunda-feira põe a roupa de segunda e vamos viver a vida de segunda, o estilo de vida. Não, queridos. Precisamos ser, ou melhor, viver o estilo de vida dos céus. Precisamos viver um estilo de vida dos céus. O mundo espera essa resposta. O mundo está clamando por uma igreja que responde aos anseios do mundo. E nós respondemos ao mundo quando nós temos um estilo de vida, uma maneira de viver. Você não precisa necessariamente pregar, colocar uma Bíblia debaixo do seu braço e sair nas ruas e nas praças. Se Deus te chamou para isso, glória a Deus. Mas todos nós somos chamados para ir e para promover o Evangelho através da nosso estilo de vida. Somos discípulos de Jesus. Discípulos no original não é apenas aquele que segue, mas discípulos é aquele que olha para o seu mestre e ele quer ser exatamente como o seu mestre. Exatamente como. No seu jeito de agir, no seu jeito de falar, no seu comportamento, às vezes até no seu jeito de vestir. Então, quem você tem seguido? De fato, quem é o seu mestre? Porque é esse que vai ditar o seu estilo de vida. É esse que vai ditar o seu estilo de comportamento. Então, como ser um cidadão dos céus? Como ser um cidadão nesse mundo? Como aqueles que estão em nossa volta podem experimentar o reino de Deus, mas agora, nesse mundo aqui que jaz no maligno? As pessoas vão experimentar o reino dos céus, e as pessoas vão ver um cidadão dos céus aqui na terra, quando eu e você refletirmos a glória de Deus. Quando eu e você formos esse reflexo. Paulo, acho que em 1 Coríntios, não sei se é 11, ele fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bater no peito e falar assim: me imita. Porque quando você me imitar, você vai estar imitando Cristo. O jeitinho que eu reajo, olha como que eu vou reagir diante dessa briga aqui. Pode me imitar, porque ao me imitar você está imitando Jesus. Pode me imitar agora diante dessa situação aqui de corrupção. Veja como que eu vou agir diante disso. Porque quando você vê a maneira que eu vou agir, eu estou agindo exatamente como Cristo. Esse precisa ser o comportamento meu e seu. Esse precisa ser o nosso estilo de vida. Mas todos nós precisamos agir em unidade. Todos nós precisamos agir movidos pelo mesmo Espírito. Abre em 1 Coríntios, no capítulo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12. Versículo 12 a 14, diz assim: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora não sejam muitos,
são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Eu queria falar a respeito da igreja, a respeito com os irmãos, de como a igreja tem se comportado. Jesus, ele não morreu apenas por uma parte, ou apenas por um ser, um indivíduo. Jesus morreu por todos nós, amém? Jesus morreu por todo mundo, morreu por todas as pessoas. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu para que nós nos tornássemos, ou para que nós fôssemos um. Para que todos nós, nesse contexto de salvação, de redenção, estivéssemos unidos em um só corpo. Jesus morreu pela igreja, amém? Ele morreu para que nós fôssemos como que um organismo, para que nós agíssemos como um corpo humano, junção de várias partes. O meu irmão da direita é diferente do meu irmão da esquerda, que é diferente do meu irmão lá do fundo, que é diferente do meu irmão aqui da frente. Assim como o meu dedo, a minha orelha, meu cílio, meu cabelo, meu pé, cada parte é diferente. E Jesus não morreu apenas para o dedo, ou seja, não morreu apenas para o José, para o Joaquim, para o Francisco, para o Sebastião, não. Jesus morreu por todo o contexto, por toda a igreja. E aí eu pergunto para nós, igreja, o que nós temos feito como igreja para que isso seja realidade? Para que nós sejamos um só corpo. O que nós temos feito como igreja para sermos um corpo saudável, funcional, um corpo equilibrado? Para um corpo crescer, para um corpo desenvolver, precisa haver saúde. Se não tiver saúde, você já viu aquela criança que é doentezinha na infância, geralmente se torna um adulto mais mirradinho, mais magrinho, não desenvolve. Assim também é a igreja. Se nós não estamos saudáveis, se nós não estamos, unidos, conectados, como um corpo saudável, nós não vamos crescer como igreja. Irmãos, nós não vamos desenvolver como igreja se nós não caminharmos dessa forma. Todos precisamos trabalhar, todos precisamos ser a resposta, todos precisamos agir para responder às expectativas do mundo. Cada um na sua função, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, com as suas habilidades. Mesmo que as habilidades sejam opostas, e eu quero dizer uma coisa para você: você é muito diferente das outras pessoas que estão aqui. Isso você vê dentro da sua casa, isso você vê no seu casamento. Por que você quer que dentro da igreja as pessoas sejam ou pensem da maneira que você pensa? Não vai ser assim. Então nós somos diferentes, assim como o corpo humano é diferente. Eu usei um exemplo no acampamento com os meninos a respeito do movimento de um braço. O movimento eu conheço um pouco. E a gente, para fazer um movimento perfeito de um braço, a gente tem estruturas que são totalmente opostas uma da outra. Esse daqui faz para frente, o outro faz para trás. Se esse aqui decidir trabalhar, você só vai puxar para cá. Se o de lá quiser trabalhar, você só vai esticar para lá. Porque um é diferente do outro. Um é antagonista do outro, é totalmente diferente. Mas se os dois trabalham em unidade, você tem a capacidade de pegar um copo de água, de beber, de alimentar, de nutrir. Assim é a igreja. Você, às vezes, é aquele que puxa. O outro é o que empurra. E você vai olhar para o que empurra e falar: você está atrapalhando o meu trabalho. Você pode olhar para o outro e falar assim: esse cara, ele não é possível, ele é diferente demais, ele está totalmente desconectado. Não, ele é diferente de você. E se você decidir trabalhar em unidade com esse irmão, assim como Cristo nos instrui, assim como a palavra nos instrui, nós então temos a capacidade de ser uma igreja funcional, uma igreja que serve, amém? Uma igreja que dá, que doa, que estende a mão, que ajuda, que cuida. Muitas vezes não estamos sendo resposta porque nós estamos apenas exercendo aquilo que nós achamos que é certo,
aquilo que nós temos facilidade em fazer, aquilo que nós compreendemos, aquilo que foi me ensinado lá no passado. Fulano de tal, quando ensinou, quando falou, papapá, 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 e aí vem alguma pessoa diferente de você, aí já não dá certo, eu já não me misturo, não consigo trabalhar em unidade. Não, igreja. Nós não estamos sendo resposta para o mundo, nós não estamos crescendo, nós não estamos sendo saudáveis, sabe por quê? Porque não há unidade. Porque quando existe unidade, essa igreja apaixonada por Jesus, como eu falei desde o início, ela se submete à vontade de Jesus, que é o cabeça. Se submete aos comandos e aos desejos do Senhor. E então ela obedece, amém? Mesmo eu sendo tão diferente. Mesmo eu sendo tão diferente do outro. Você depois pode ler o restante do capítulo 12, que lá vai falar a respeito da diversidade do corpo. A diversidade em meio à unidade. Todos precisamos trabalhar para que a igreja seja uma resposta. Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos cooperar. Aonde você tem cooperado? Em que você tem cooperado? Num bate-papo que a gente teve semana passada com os jovens também, achei fantástica uma colocação que o João fez, que foi a respeito daquilo que tem te incomodado aqui dentro da igreja, por exemplo. O que tem te incomodado aqui dentro da igreja? É o som que está alto? É as crianças que não param de fazer barulho? É a recepção que, nossa, os pastores não cumprimentam todo mundo da igreja? O que está te incomodando? Às vezes é o Espírito Santo te chamando para servir nesse lugar, sabia? Não é não, Arthurzinho? Arthurzinho fez um vídeo disso também. É o Gilson? Então vou, Gilson. Falou que eu sei que é o Gilson. Está te chamando para o som, vai para a mesa. Sabia disso, irmão? Porque Deus não te chamou para ficar incomodando a igreja. O seu papel como membro do corpo não é paralisar o corpo, porque muitas coisas contaminam o corpo ao invés de edificar o corpo. E aí a igreja que deveria ser funcional, ela se torna doente. E aí você não consegue executar, ou você executa com muita dor, com muita dificuldade. Você já teve um problema, uma doença, uma dor, e aí você tem que continuar trabalhando, você faz aquele trabalho, mas com dor. É porque você tem a obrigação de fazer, você não faz com prazer. Então se você está sendo incomodado e você está só pulindo o banco, sentando para lá e para cá, né? Deixando o banco limpo da igreja, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para sair desse lugar e ocupar um outro que está lá de fora, ocupar o seu lugar, e você servir a esse outro. E esse outro também sai do lugar e servir o outro que vai vir depois, e a igreja crescendo, amém, igreja? Sendo resposta. São tantas os anseios, os gritos desse mundo, e nós estamos preocupados com a altura de som, com a luz que apaga ou que acende, com a cor que pintou, que deixou de pintar, ou com a criança que não para de chorar, e a mãe, irmão, levanta, toma uma atitude e sirva. A sua atitude, às vezes, de incômodo, está incomodando um visitante aí, ó. Que a partir do seu desconforto, que começou as coisas equilibrarem mais no corpo, quem chegou se sentiu agradável e encontrou lugar para estar, encontrou uma igreja. Mas não me abraça lá na porta da igreja. De repente tem um irmão que ele é o amor em pessoa, mas ele está sentado aí, irmão, sai do seu lugar, você está incomodado e você é a expressão do amor, vai lá, abraçar, sorrir, receber, Deus está te chamando. Todos nós precisamos entender que cada parte do corpo é importante. Muita gente usa o exemplo do cílio, né? Parece algo insignificante, mas perde os cílios para você ver o que vai acontecer com os seus olhos. Às vezes você é um cíliozinho dentro da igreja. Ninguém vai te perceber. Mas você é a peça fundamental para que a igreja continue na visão, para que a igreja continue no propósito. Amém? E quando eu falo de igreja, eu falo aqui dentro, mas muito mais para fora daqui. Deus tem muito mais para nós, amém, igreja? Nós temos agido muito de maneira individualista.
e precisamos pensar mais no outro. Até me perdi aqui onde eu estava. Ah, tá. A unidade. Deus morreu, Jesus morreu para que nós fôssemos um. Então você acha que Satanás vai usar qual estratégia para acabar com a igreja? A estratégia de Satanás é justamente ferir o corpo. A estratégia de Satanás para paralisar é ferir o corpo. Porque quando existe uma situação que quebra a unidade, quebra também a força da igreja. Paralisa o corpo de Cristo. E um corpo paralisado, ele não consegue responder as questões. Às vezes a gente responde uma coisinha aqui, outra ali, e fica, sabe, naquele movimento automático, e a gente não rompe. Igreja, irmãos, povo de Deus, cuidado. Cuidado, porque nós podemos estar sendo um canal de divisão ao invés de união. Provérbios 6, abre lá. Provérbios 6. Provérbios 6, de 16 a 19. Provérbios 6, de 16 a 19. Essa versão que eu vou ler está escrita assim, ó: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina. Aí ele vem citando: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E o testemunha, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. A 7ª coisa é o que semeia contendas entre irmãos. O texto é claro, a 7ª coisa, até a sua alma abomina. E por que o Senhor abomina? Por que esse sentimento? Porque essa é a única arma que Satanás tem para paralisar a igreja do Senhor. A única arma que ele tem para parar é o quê? Semear discórdia, semear intriga, semear, conversinha, desanimar, reclamar, gerar esse ambiente de desconexão do corpo. Esse espírito é diabólico. Essa é a arma que Satanás tem. Então nós temos que correr desse tipo de situação, amém, igreja? Nós temos que correr desse tipo de situação, e ao invés de queixar, procure ser a solução, procure ser a resposta, procure ser uma bênção. O Senhor está procurando uma igreja, uma noiva, que está preparada para responder o mundo, que está preparada para responder as questões dessa geração. E olha que tem questões que são difíceis de serem respondidas, muito difíceis, porque cada vez mais, coisas mais profundas, coisas mais informação, mais conceitos. Mas nós precisamos ser uma igreja preparada, e a igreja preparada é uma igreja madura. Não é como uma menina. Por isso é uma noiva. A noiva, ela casa porque ela já está preparada. A noiva, ela vai para o casamento porque ela já alcançou sua maturidade. Ela já alcançou a fase da vida para assumir as responsabilidades de uma mulher casada. O Senhor vem buscar a noiva, Ele não vem para buscar uma menina. Ele não tem interesse em um relacionamento, em um casamento, em responsabilidade com uma menina despreparada. Quando a gente vai para a parábola das 10 virgens, 5 tomaram conta com responsabilidade do azeite, esperaram o momento certo. As outras não, as outras agiram de maneira despreparada, de maneira irresponsável. Só 5 entraram. E o texto diz que as outras 5 foram desprezadas pelo noivo, ou seja, o seu desinteresse ou o desinteresse da igreja, o despreparo da igreja, a consequência disso é o desprezo do noivo. O Senhor não se interessa em uma igreja desinteressada, despreparada, infantilizada. Amém? Ele está à procura de noiva.
o Espírito e a noiva. Amém, igreja? Então, vamos partir para um nível de responsabilidade, um nível de preparo. Achei legal a Ana citando aqui 13 anos de ministério e as dificuldades que ela tem enfrentado, né? E as lutas e os anseios da alma, a questão da casa e tudo. Irmãos, é assim mesmo em tudo. A gente às vezes cria uma expectativa, coloca, né, um objetivo, mas a vida vai nos amadurecendo. Assim como uma árvore que precisa passar pelo momento da seca, sofrer, para que venha o tempo do fruto. Assim também é na nossa vida. Então, esse preparo, ele vem com o passar dos anos. Essa noiva preparada, essa igreja preparada, vai passar pelas fases, pelos momentos, pelas dificuldades, mas vai chegar o momento onde você vai estar preparado, amém? Fortalecido, amadurecido. Mas olhemos para frente, voltemos nossos olhos para aquilo que está para vir. Não pare, não desista, não entregue. Em nome de Jesus, Jesus virá encontrar um corpo unido, conectado. Jesus virá para buscar uma noiva que tem vida, que tem vigor. Ele vem para buscar uma noiva que está crescendo, que está conquistando, que está respondendo ao mundo. Não um povo paralisado por causa de divisões. Não um povo dividido, não um povo acomodado. Apocalipse 3,16 diz que os mornos, aquele que nem quente nem frio, ele despreza a tal ponto de vomitá-los. Isso é pesado demais, irmão. Quem já vomitou aqui sabe como que é ruim esse negócio. Como que isso faz tão mal. Porque o desejo do Senhor não é esse. Mas ao desprezo, ele vomita, ele joga fora, ele não dá. Nós somos a resposta para o mundo e não tenha medo disso, amém? Não tenha medo de ser a resposta ao mundo. É como a palavra a Josué, quando ele recebe o legado ali de liderar o povo de Israel e entrar na terra prometida. Olha, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, amém? Não tenha medo diante daquilo que ainda vai vir, diante das conquistas que você ainda vai ter que conquistar, das guerras que você ainda vai ter que lutar. Não tenha medo de ser resposta, de enfrentar, de encarar. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha. Independente da sua idade, independente da fase de vida que você está, não tenha medo de se posicionar. Posicione-se. Posicione-se. Sabe, nós precisamos responder ao mundo, mas também nós precisamos ser uma resposta, principalmente dentro da nossa casa. E o nosso posicionamento dentro do nosso lar será a resposta para as nossas gerações, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos familiares. Irmão, posicione-se. Hoje é dia dos pais. O que vai rolar lá na festinha dos dias dos pais? Posicione-se. Como você tem se posicionado com seus filhos na criação, no dia a dia? Não tenha medo. Não tenha medo. Antes você era treva, agora você é luz. Antes você era enganado, agora você carrega a verdade no seu coração. Verdade. Não se envergonhe do Evangelho. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a salvação. Não desista, continue. Continue vivendo a verdade absoluta do Evangelho. Continue firme. Não se misture com os enganos e as mentiras que esse mundo tem tentado implantar nos corações e nas mentes. Não se misture, não ceda, não retroceda. Em nome de Jesus, seja firme, seja valente, seja forte, não tenha medo. Não tenha medo. Seja radical. Quantos aqui são radicais na fé? Você pode ser mais ousado, hein? Quantos aqui são radicais na fé? Não estou vendo radical na fé com a mãozinha para baixo. Que radical é esse? Traz um radical islâmico aqui para ver o que ele vai fazer. E aí? Galera. Precisamos ser radicais na fé.
Estou falando de ignorantes na fé, brutos na fé, mas radicais no sentido de não ceder. Não ceder. Nós somos muito tímidos, irmãos, muito recolhidos, muito medrosos. Que isso? Nada pode parar a igreja do Senhor, amém? Nada pode parar a igreja do Senhor. Nem perseguição, nem luta, nem reino, nem governo, nem nada, nem demônios, nem principados, nem potestades. Nada pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode. O pessoal do louvor já pode subir, que já tem a música já. Pode vir. Nada. Nada pode parar. E eu quero te encorajar nessa manhã a ser um radical na fé. A ser um povo forte, valente, guerreiro, que ama o Senhor Jesus e tem Ele como o cabeça, tem Ele como o principal, que dirige as suas decisões, que dirige o seu caminho e que nos dirige como igreja principalmente, nos dirige como um corpo funcional, que vai crescer em nome de Jesus. Essa igreja vai crescer, amém? Em nome de Jesus. Porque você é um radical na fé, porque você é uma pessoa que carrega o estilo de vida do reino, que tem uma identidade selada pelo Espírito Santo, e que vai ser um canal de bênçãos, muito mais do que você já foi, muito mais do que você tem sido, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, e nós vamos declarar, em nome de Jesus, que nada pode nos parar, que nada pode te limitar. Feche seus olhos antes da gente cantar, curva a sua cabeça e declare ao Senhor, em nome de Jesus: Pai, nos fortaleça nessa manhã, nos fortaleça nessa manhã, nos dê, Senhor, a direção para as nossas questões pessoais, e nos leve, Senhor, como igreja do Senhor, a ser a resposta para esse mundo. Nos leva, Senhor, a trazer, ó Pai, a solução. Nos leva, Senhor, a juntos como igreja, ó Deus, servirmos ao Senhor em unidade, como um corpo conectado, como um corpo ligado, como um corpo, Senhor, funcional, vivo, um organismo vivo, que tem frutificado, ó Deus, que tem crescido. Deus, nós queremos declarar nessa manhã, que nada pode parar a igreja do Senhor. Ó Deus, nem perseguição, ó Deus, nem lutas, ó Deus, nem reinos, nem governos, nada pode nos parar. O Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, é por nós, quem será contra nós? O Senhor age por nós, e agindo Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus, Pai, que essas verdades, ó Deus, incontestáveis da palavra do Senhor, nos torne, ó Deus, radicais diante das dificuldades e lutas que enfrentamos diariamente. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu declaro, ó Deus, sobre os casamentos, sobre as famílias, ó Deus, um estilo de vida, Senhor, ó Deus, que promove o reino do Senhor, que exaltam o reino do Senhor, ó Deus, que trazem, ó Deus, paz, que trazem direção, que trazem, Senhor, vida. Casamentos restaurados, relacionamentos entre pais e filhos restaurados, conversões. Deus, eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, a vida do Senhor fluindo em nossos corações e por onde quer que nós formos, no nome de Jesus. Vamos cantar essa música? Impressionado. Vamos cantar essa canção. Palmas. Pressionados, mas não desanimados. Outro tom. Dó sustenido. Vai, continua. Continua. Lá. Isso. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Diga, estamos de pé. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos,
comigo, a perseguição não parou a igreja, vai. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos, o inferno não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, mais uma vez. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar. Diga com fé. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor, amém? Aplauda o nome dele. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor, amém? Deus abençoe.